Say, hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives. He walks with me and talks with me along my narrow way. He lives. He lives. Salvation to His heart. You ask me how I know He lives. He Eu tenho um bom amigo ali que está pregando essa mensagem, um pentecostal, dizendo às pessoas, tentando unificar a igreja, dizendo que nós temos de entrar nisso, este movimento ecumênico. Ora, alguns deles, a Igreja de Cristo, muitas dessas denominações que nem ao menos creem no nascimento virginal e todas estas diferentes coisas, e todas elas pertencem a isso. Como andarão dois juntos, a não ser que estejam de acordo? Então vocês disseram amém a isso. Gostaria de saber isso agora. Então como pode um homem dizer que é cristão e cheio com o Espírito Santo e negar que essa palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente? O Espírito Santo em você pontuará essa palavra, cada palavra. Amém, amém, amém. Quando a palavra diz qualquer coisa, você diz, isso é verdade, amém. Porque você está de acordo com a palavra. Você está de acordo com Deus. Você e Deus são um. Deus está em você. Você é seu filho ou sua filha, o que faz de você um Messias para Ele, a palavra ungida, vivendo em você. Observem. Balaão ignorou estas coisas. Ele era uma perfeita denominação e uma perfeita resposta ao gosto deles. Isso é o que Datã queria. Isso é o que Corá queria. Eles queriam formar uma organização disto. Disseram, temos homens santos por toda a parte aqui. Não me importa quão perfeitamente dois homens pudessem caminhar juntos. Há uma diferença entre eles. Nosso nariz não é igual. Nossas impressões digitais não são iguais. Há muitas coisas a nosso respeito, ainda que possamos dar uns aos outros uma transfusão de sangue, até mesmo gêmeos, e ainda assim são diferentes. Então vejam vocês, Deus somente põe uma pessoa nesse ritmo, e os outros creem nisso. Ele fez um homem, e muitos homens a partir desse homem. Como todos morrem em Adão, todos vivem em Cristo. Ele fez um caminho de morte, e todos eles caminharam para dentro disto. E ele fez um caminho de vida, e há muitos que caminham ali que têm vida. A partir de um homem, não uma dúzia de homens virem morrendo. Uma dúzia de homens não teve de pecar. Um homem cometeu um pecado. Um homem pagou a pena completa. Não é mais necessário ficar se arrastando sobre seus joelhos e repetindo Ave Marias e todos esses outros tipos de coisa, e pagando tributos a pessoas mortas. Jesus morreu para que o dom de Deus pudesse ser gratuito. Ele pagou a dívida completamente. Mas vejam vocês, nós queremos ter algo mais que dizer nisto. Observem agora, estes indivíduos caminharam até lá e disseram, bem, tentas fazer de ti mesmo o único homem do grupo, achas ser o único. E Moisés ficou exausto com ele. Ele recuou e disse, Pai, ele disse, separa-te deles. Todos que estão do lado de Deus, venham para cá. E ele abriu a terra e os engoliu. Está certo? Somente pense nisto, irmão. Oh, que coisa! Por que eles não creram nele? Por que eles não creram que este Moisés era esse líder de Deus? Porque quiseram eles contender com ele, sempre murmurando e se queixando, quando eles viram a mão de Deus e se moveram sobre Moisés. Deus tinha provado que Moisés era seu Messias ungido. Estão vendo? E então, apenas, vejam, no fundo de seus corações, eles estavam querendo algo diferente. O que aconteceu com vocês, pentecostais? Há poucos anos, vocês saíram daquela confusão chamada denominação para se tornarem pentecostes. Por que vocês quiseram voltar àquilo? A casca tinha de vir. O grão não estava aqui ainda. Estão vendo? Notem, isso é exatamente como eles fizeram. Isso estava no coração deles. Eles tinham de fazer isto. Agora vejam, Datã teve a ideia de que eles podiam todos fazer uma grande religião disto. Vocês sabem, até mesmo o apóstolo Pedro teve a mesma ideia no Monte da Transfiguração.
Ele disse, passamos aqui 3 tabernáculos, um para Moisés, um para a lei e um para os profetas. E enquanto ele ainda estava falando, houve uma voz que desceu e disse, este é o meu filho amado, escutai-o. Foi aí quando eles olharam para trás e eles viram Jesus somente. Ali se encontrava ele. Ele era a palavra. Isso é tudo o que você tem de ouvir, é essa palavra. Isso é ele em qualquer era. Veja o que a palavra diz para essa era. E observe Deus ungí-la e vá com ela. É só isso. Eles seguiram a coluna de fogo até a terra prometida. Aqueles que foram por todo o caminho o fizeram. Os outros pereceram. Vejam, eles queriam a palavra misturada com o mundo. Os fez errar. E vejam o que isto fez a eles. A palavra, eles falharam em vê-la porque eles não aceitavam a palavra ungida. Vejam, tem de se ter a imitação. Primeiro, tem de se ter o verdadeiro para fazer uma imitação a partir dele. E lá eles a tiveram. E Deus mostrou que ele não estava com isso. Pensem quão perfeitamente a palavra tinha sido dada a conhecer a eles, ao ser vindicada a eles. Tudo o que Moisés profetizava acontecia. Ele tinha sido chamado para levá-los a esta terra prometida. Tudo o que Moisés profetizava acontecia ali mesmo. Nenhuma palavra disto falhava. Que privilégio aquele deve ter sido o saber que se estava caminhando no deserto. E ali, depois que ele lhes falou a mensagem, eles tiveram de crer nela primeiro. Mas depois que ele os tirou dali, então Deus disse, provarei a eles que eu sou aquela coluna de fogo que encontrastes no deserto. Assim ele disse, ajunta-os todos ao redor da montanha. E ele desceu no topo do monte Sinai. E Deus começou a trovejar. E o povo disse, não fale Deus, que fale Moisés. Não. Deus disse, não vou falar com eles mais dessa maneira, mas suscitar-lhes-ei um profeta que falará em meu nome. Estão vendo? Assim, verificamos que isso é o que Deus sempre tem feito. Porque eles não puderam ver isso no princípio, ver todas estas coisas e então murmurar contra a mensagem que os estava levando para a terra prometida, isso fez com que eles partissem corretamente e os estava levando para a terra prometida. Mas eles tinham de murmurar contra isto. Pensem, quão perfeito. Como eles poderiam ter caminhado todos os dias, caminhando com o Senhor? Que vida para se viver ali mesmo no deserto. À noite, comer maná de manhã que caía durante a noite. Vocês sabem, isso tornou-se tão comum para eles que disseram, nossa alma tem fastio deste pão. Estão vendo? E é assim que tem sido conosco. Recordo-me dos pequenos grupos, que nós, somente em meu próprio pequeno ministério, através da nação, vendo não apenas curas e coisas assim, isso sempre tem ocorrido. Cura, Deus sempre teve um meio de cura em algum lugar. Ele até mesmo teve um anjo em um tanque uma vez, e todos os tipos de coisas. A serpente de bronze no deserto. Sempre se tem tido símbolos de cura. Não é disso que eu estou falando. Cura é uma coisa que atrai a atenção do povo. Qualquer um doa para um culto de cura. Eles doam para um festival de cânticos. Mas quando se trata de uma pobre alma perdida, eles não têm nada que ver com isso. Vejam, não é mais ou menos isso que acontece? Temos tudo a uma pobre alma perdida. Não querem ter nada que ver com isso. Eles o deixarão tatear em qualquer coisa. Dirão, bem, está bem, ele pertence à igreja, isto não faz mal algum. Mas agora verificamos aqui, vindo a um encerramento tão rápido quanto possamos aqui, recordem quão perfeito era. Eu olho no decorrer dos dias em que temos estado aqui nessa terra. Vejam o que o Senhor Deus tem feito. Começou com grandes sinais e maravilhas e milagres, dos quais todos nós desfrutamos. Então observem. Então veio a mensagem por detrás disto. Observem o que tem acontecido, caminhando, não apenas sozinho, homens em sua companhia. Ver um agrupamento de anjos vir dos céus, sacudir a terra inteira, simplesmente de pé ali, e os jornais escreverem sobre isto, quando foi predito meses e meses antes que acontecesse. Ele ali de pé e disse, o tempo está à mão, volta, abre os 7 selos de mistérios que têm estado ocultos ao longo de todas as reformas e coisas tais, anuncia-o. Então vir pregando a semente da serpente e todas essas coisas dessa maneira. E o que o clero faz, ao invés de dizer, olha, Lutero disse isto ou tal coisa. Eles nunca verão isto, estão vendo? Mas que privilégio é para nós que cremos caminhar na presença de Deus cada dia, ficar de pé ali e ver um redemoinho vir do céu. Ele soprando partiu uma montanha ao meio, de pé ali onde nós estávamos, decepou a copa das árvores e coisas assim. E um ecoar da palavra saiu e sacudiu ali 3 vezes. Disse, observa isto para a costa oeste. Foi diretamente para lá e sacudiu o Alasca abaixo, e descendo diretamente pela costa oeste agora. Exatamente.
Davi. No dia anterior, apanhei uma rocha e a lancei no ar e disse, assim diz o Senhor, a hora está aqui. Os juízos começarão na terra, terremotos e tudo mais estarão ocorrendo. E a costa oeste inteira será sacudida e assim por diante. Olhem quão perfeito, dia após dia, tudo exatamente da maneira como ele disse. Como podemos nós recuar isto, irmãos? Mantenhamos nossa fé voltada para ele. Eles dizem, quem é este? Nós sabemos quem é. É Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje eternamente, a coluna de fogo. No tempo de Moisés, olhem o que isto fez. Tipificou a coluna de fogo hoje. Isto sempre. Porque eles não creram que Jesus era a palavra? Eles tinham a interpretação e o entendimento errados. Exatamente como Eva fez, assim fazem eles agora. Então Balaão e sua doutrina estavam simplesmente certos para eles, e satisfez seu gosto exatamente. Na festa, olhem, na festa dos Moabitas, vejam, o que ele disse. Olhem, aqui está um quadro de como é hoje, como isto tipifica o passado. Estou segurando vocês demasiado. Mas olhem, observem, só por um momento, a festa dos Moabitas. Vejam, se ele não podia tirá-los lá para fora de um jeito, Balaão o fez, então ele os organizou em união. Se ele não podia amaldiçoá-los ele mesmo, quanto mais ele amaldiçoava, mais Deus abençoava. Simplesmente continuou. Vejam, isso é o que ele fez aos pentecostais. Eles diziam uns poucos anos atrás, quando todos vocês começaram, que vocês não chegariam a nada, vocês não estavam com nada, vocês se extinguiriam, vocês eram só um monte de fanatismo. Mas todas as vezes que eles tentavam amaldiçoá-los, vocês retornavam diretamente. Deus continuou revelando sua mensagem. A partir da velha Assembleia, lá atrás no princípio, o Concílio Geral. Então ele fez chegar o tempo quando receberam o nome de Jesus Cristo para o batismo em água. Então um saltou para esse lado e um para o outro, e um se foi. Organizaram isto e aquilo. Deus continuou abençoando. Agora bem, ele viu que não conseguia amaldiçoá-los. Estão vendo? Assim o que vai ele fazer? Ele vai organizá-los, trazê-los. Somos todos um de qualquer modo, estão vendo? Todos nós cremos no mesmo Deus. Isso é exatamente o que Balaão fez. E não nos advertiu Judas a respeito disto? Eles erraram no caminho na doutrina de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Não nos advertiu Judas, o irmão de criação de Jesus, a respeito disso na Bíblia? Eles são como Caim do princípio, o assalariado, aquele que ia à igreja e construía igrejas e construiu um altar e sacrificou. Eles erram no caminho de Caim. Eles correram no caminho de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Judas apresenta a coisa toda exatamente como estamos fazendo esta manhã, aqui diante de vocês. Como temos feito. A coisa toda encontra-se ali. Eles pereceram na contradição de Corá. Somente pensem nisso. Quão ruim isso foi. Somente pensem no que Corá... Vejam, ele disse, agora todos iremos a uma festa. Somos todos um. Os moabitas criam em Deus. Eles eram os filhos da filha de Ló. Estão vendo? Todos cremos em um único Deus. Fundamentalmente, eles estavam perfeitamente certos. Observem Balaão ali, tão fundamental como qualquer batista ou presbiteriano hoje. Ele foi ali e lá estava Israel. Esses sem denominação, eles eram uma nação. Israel não era uma nação, eles eram um povo nessa época. Eles não quiseram ir no caminho de Deus depois de um pouco. Eles quiseram ser como o resto das nações. Foi aí quando falharam. Mas contanto que queiram permanecer com Deus, está bem. Balaão saiu, olhou para baixo e disse, bem, que coisa, eu sei que um daqueles ministros casou-se com a esposa de outro homem. Todas essas outras coisas, certamente, eles tinham em abundância. Ele se esqueceu de ouvir o grito do rei no acampamento. Ele nunca viu a rocha ferida e aquela serpente de bronze pendurada lá para expiação. Ele não entendeu que eles não estavam ligados a nenhuma organização. Eles estavam ligados ao pacto de Deus e estavam caminhando nisso, estão vendo? E Balaão disse fundamentalmente, edifica-me 7 altares. Isso é o que Jeová exigia. Isso é o que Jeová recebeu de ambos os lados. Muito bem, ponham 7 novilhas sobre eles. Isso era o que eles estavam fazendo lá embaixo no acampamento. Ponham-me 7 carneiros sobre eles, porque virá um Messias algum dia. Muito bem. Vejam, fundamentalmente, eles estavam ambos certos, fundamentalmente. Estão vendo? Mas um dia, quando ele viu que não conseguia pegá-lo nisso, ele disse, se somente nos organizássemos em união, então... E foi aí quando cometeram seu erro.
E foi exatamente aí onde os pentecostais cometeram seu erro, quando voltaram a se organizar como o resto das igrejas. Eu não sou seu inimigo, sou seu irmão. Um dia destes você vai descobrir que essa é a verdade. Pode demorar um pouco ainda, poucas voltas o sol, mas algum dia você verá que é isso mesmo. Então, a doutrina de Balaão atingiu-os exatamente. Isso é o que eles queriam. Somos todos um. Estão vendo? Assim, lá se foram eles, todos os seus sacerdotes, e todos foram imediatamente com eles. E foi na festa que ele disse, e todos nós cremos que há um só Deus, creiamos nisto, exatamente o que eles estavam procurando, exatamente. Agora, quando o metodista e o batista mal podem se reunir por causa de suas organizações, mas quando estiver vindo uma organização principal que nos permita a todos reunir-nos, tudo bem. Oh, vocês dizem, os pentecostais nunca receberão isto. Não receberão? O que fizeram eles o outro dia em Missouri? Vocês leem em seus jornais, certamente, estão vendo? Vocês não receberão? Não vocês pentecostais, vocês o povo, mas não são vocês. É esse governo ali em cima que os está movendo. Essa é a cabeça que está fazendo vocês virarem. Isso mesmo. Não vão com isto. Fiquem fora dessa coisa. Isso é a marca da besta. Livrem-se disso tão rápido quanto possam, estão vendo? Isso é uma igreja, é essa cabeça governamental que faz o movimento. Nós nunca teríamos atravessado até lá e guerreado com a Alemanha ou com qualquer das demais, alguns destes grandes políticos sentados aqui em cima para fabricarem novas armas e iniciarem. Eu não quero dinheiro de sangue do meu próprio filho que tem de ir até lá e morrer por isso, estão vendo? Mas isso é o que é a política que faz isto. E o mundo inteiro é controlado pelo diabo. Isso é exatamente o que Jesus disse. E isto nunca estará certo até o milênio, quando Jesus vem para assumir o controle. Mas agora, estamos tendo estes problemas. Vou correr para que possamos encerrar agora. Exatamente o que estavam procurando, exatamente a coisa. Isso era exatamente o que eles queriam, a vitória de Satanás na festa moabita. Ele tem outra vindo também. Ele está levando todos eles pelo mesmo caminho. Esperem. De repente, somente pensem no que eles fizeram, do mesmo modo como foi. Isto nunca necessitou de um grande, longo período de 3 ou 4 anos para manifestá-lo. Eles, o falso profeta, o homem que passou por cima da palavra de Deus, cada advertência que Deus tem enviado através da nação, e lhes dito, saiam disto, saiam disso, saiam disso. Eles não o farão, eles ficarão ali mesmo. Eles ignoram a palavra de Deus, ignoram as palavras, ignoram os sinais, ignoram as coisas nas quais estamos e continuam. Vamos ter isto de qualquer modo. Estamos continuando bem em frente. Temos de ter isto. É só isso. Somos todos um. Estão vendo o desvario do diabo? Essa é a mesma coisa que eles fizeram na festa de Niceia, em Niceia, Roma. Eles fizeram uma organização a partir disto, e isso é o que aconteceu. Satanás teve uma festa de Niceia. Oh, que coisa! E desde que, ouçam, vou dizer uma grande palavra aqui agora, e vocês na fita que queiram discutir isto, discutam-no consigo mesmos, e com a história, e com a Bíblia, vejam, mas não comigo. Ouçam, todas as vezes que Deus envia um mensageiro e dá início a uma mensagem, e quando essa igreja, quando esse grupo de pessoas se volta para a festa denominacional, aí é onde eles o fazem. Foi aí onde vocês das assembleias o fizeram. Foi aí onde vocês, unitários, o fizeram. Foi aí onde o resto de vocês o fizeram em sua festa denominacional, lançando-se bem de volta a mesma coisa que Deus amaldiçoou desde o princípio. Essa é exatamente a verdade. Todas as vezes que a igreja teve um reavivamento no tempo de Lutero, então o que aconteceu? Metodistas, por todo o decorrer das eras, Zwinglio, Finley, Finney, o restante deles todos, quando eles tiveram um reavivamento, o que fizeram eles com isto? Lançaram-no diretamente em uma festa denominacional e se arrastaram para dentro com o resto deles, colocaram uma marca em vocês como o resto deles. Então vocês passaram a ter um bando de homens controlando-os. O Espírito Santo não pode avançar mais. Isso é exatamente. Você começa a pregar alguma coisa que a Bíblia ensina, e a denominação não crê nisso, colocam-no imediatamente para fora. Tentem isto uma vez e vejam se é verdade ou não. Vocês verão que é a verdade. Vejam, na festa denominacional, todas as vezes que eles são chamados a isto, aquela festa de Balaão, o problema se estabelece. Oh, Lutero, Wesley, os pentecostais e todos eles são vítimas disto. Notem,
Foi então, aleluia, quando Moisés deu um passo à frente e disse: quem é por mim e por Deus? Amém! Foi então que o levita puxou sua espada e percorreu o acampamento e exterminou tudo que estava conectado com isso. Amém! Tudo! Todo homem que tinha uma mulher moabita, eles o mataram juntamente. Agora a hora chegou. Onde está esse homem? Onde estão os filhos de Arão? Alguns do sacerdócio que estejam dispostos a puxar a palavra de Deus, esta afiada espada de 2 gumes. Disse: quem toma posição por mim e por Deus? Onde está ele? Pode convidar, que ninguém responde. Estão vendo o que quero dizer? Nós não entendemos. Nós somente há algo errado. Vejam, ali eles foram. Foi então que Moisés se levantou e disse estas coisas. Vejam, o pecado deles que eles cometeram ali, quando eles se denominaram como Moabe e os fez um corpo, aquele pecado nunca lhes foi perdoado. Eu só vou tocar nisso de leve só por 1 minuto. Está tarde, mas só 1 minuto. O pecado deles nunca lhes foi perdoado. Nenhum deles jamais chegou à terra prometida. Jesus disse desculpem-me por 1 minuto, São João 6, Jesus disse em São João 6, quando eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto, eles eram pentecostais. Irmão, eles comeram o maná, eles tiveram a coisa verdadeira. Jesus disse: e eles estão todos mortos. Eles pereceram, eles estão perdidos eternamente. O pecado deles nunca lhes foi perdoado. O que fizeram eles? Quebraram seu pacto com Deus e se organizaram com Balaão, o profeta assalariado, que não quis receber a advertência de Deus, que não quis receber a palavra de Deus, que não quis receber nada de Deus, mas ele estava determinado a fazê-los todos um. Podem vocês ver o desvario? Eu poderia permanecer nisso por um longo tempo, mas eu penso que vocês o captaram, estão vendo? Notem, o pecado deles nunca lhes foi perdoado. A nenhum deles que viveu sob aquelas bênçãos e comeu aquele maná e tudo mais. Quando a real e verdadeira mensagem chegou, a hora da prova, eles organizaram isto. Tomaremos os moabitas e nós juntos. Eles são uma grande organização, uma grande nação. Nós nem somos uma nação. Nós casaremos entre nós e estaremos bem, então. Estaremos com eles. E isto nunca foi perdoado. Nunca lhes foi perdoado. Jesus disse: eles estão todos mortos. Traduza essa palavra do hebraico ou do grego, qualquer um dos dois, ou até mesmo no inglês. Ela significa separação eterna, perdidos para sempre. Isso mesmo. Oh, sim, eles viram os milagres, eles viram a palavra ungida, eles comeram o maná que veio do céu, eles desfrutaram das bênçãos da expiação. Eles viram a rocha ferida dar sua água, eles beberam dela, eles a conheciam pessoalmente. Mas quando você chegou à transgressão dessa palavra, nunca se esqueçam disso. Quando Jesus disse: eu e meu Pai somos um, não disse que há 3 ali. Quando todos esses outros grandes fundamentos da Escritura, um homem veio a mim a outra noite para mostrar-me onde eu estava errado, ou falando acerca da Trindade. Eu tenho milhares de bons amigos trinitários. Eles estão nessa Babilônia. Eu tenho muitos amigos unitários nessa Babilônia também. Estão vendo? Mas o que aconteceu? Ele disse: isto é terminologia, irmão Branham. O senhor crê na Trindade? Eu disse: certamente. Eu disse: tomarei sua palavra, terminologia. Eu disse: de que modo você crê nisto? Ele disse: eu creio em um Deus. Eu disse: você faz bem. Estão vendo? Ele disse: eu creio que há um Deus e 3 pessoas em uma divindade. Eu disse: você não é um estudante de Biola? Ele disse: sim. Eu disse: é o que parece. Eu disse: isso não fala muito bem por sua educação. Eu disse: 3 pessoas e um Deus? Eu disse: de acordo com Webster ali, tem de haver uma personalidade antes que possa ser uma pessoa. Você crê em 3 deuses, Senhor. Você não pode ser uma pessoa sem ser uma personalidade, porque é necessário uma personalidade para fazer uma pessoa. Assim eles dizem, ele disse: bem, Sr. Branham, o senhor sabe, nem mesmo os teólogos conseguem explicar isso. Eu disse: é exatamente isso. A palavra não vem a um teólogo.
Eu disse, a Bíblia está toda amarrada na revelação. Sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Estão vendo? Amém. Aí está. Estão vendo? Mas então, quando se trata destas coisas, que coisa! Agora, queremos apressar-nos e encerrar bem rapidamente, se pudermos. Tenho de omitir algumas destas escrituras e notas. Vejam. Agora, vejam, eles nunca foram perdoados pelo que fizeram. O que fizeram eles? Eles desfrutaram das bênçãos. Não se esqueçam disso, vou repeti-lo novamente. Eles nunca foram perdoados por isto. Lembrem-se, esta fita vai ao redor do mundo, estão vendo? Ela é tocada em acampamentos na África, Índia, ao redor de todo o mundo, traduzida em diversas línguas, em diversos acampamentos, diversos lugares. O pecado nunca foi perdoado. Qual? Você diz, bem, bendito seja Deus, eu fiz isto, eu fiz isto, eu comi o maná celestial, Sim, eles o fizeram também. E Jesus disse, eles estão todos mortos. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. Raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder, when the roll is 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 called up yonder, I'll be there. Are you waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound, and time shall be